inacreditável o que estamos presenciando neste momento, senhoras e senhores. Tenho 20 anos de futebol, 20 anos de futebol e nunca vi nada parecido acontecer. O que aconteceu, Totó? O que aconteceu? Meu nome é Astolfo, sou o filho mais velho do seu Ademar e Dona Mariazinha. Tenho mais 3 irmãos, Geraldo, Maria e Edgar. Nasci em Jundiaí em 7 de junho de 1940. Aos 10 anos, mudei com minha família para Santo André. Meu pai trabalhava na companhia ferroviária e foi transferido. No começo, eu fiquei um pouco assustado com a mudança, mas aí meu pai me deu uma bola. E assim nasceu Totó. Meu irmão não largava a bola por nada deste mundo. E se não fosse a nossa boa mãe a tomar providências e ser um pouco sabida, meu irmão com certeza iria dormir com a bola grudado junto ao corpo dele. Ele ia com meu pai de vez em quando, é claro, no trabalho do meu pai. E lá ele passava a tarde inteira jogando bola. Era drible pra cá, puxeta pra lá, calcanhar pro outro lado, chapéu, drible, caneta, tudo isso. É porque a gente jogava totó quando a gente era garoto, né? Antes, hoje chama pimbolim, mas na nossa época era totó, né? Tinha até uns estados aí, acho que é Minas, né? Diz que lá no Nordeste também, que tem outros nomes, né? Mas aqui era totó, e depois não sei porque ficou pimbolim, acho que foi uma empresa aí, sei lá. Mas ele era muito bom no pimbolim, né? Mas o que ele era... Nem pode dizer que ele era bom mesmo na bola, porque ele era tão bom no pimbolim como ele era na bola. Ele vivia com a bola. Aliás, a bola era dele, né? A primeira vez que eu vi um jogador que é dono da bola, um menino que é dono da bola, ser o melhor do campo, porque normalmente é o pior, né? O rei da janela quebrada. Diariamente tinha algum vizinho chiando no ouvido do meu pai. Olha, seu filho quebrou a minha janela, seu filho quebrou o vaso da minha mulher, seu filho derrubou a gaiola do meu passarinho. Eu acho que foi por isso que meu pai pegou e o levou para jogar futebol num clube. Cheguei lá, tinha uns 20, talvez 30 meninos. Dividiram os times e era jogo rápido. Quem ganhava, ficava. Demorou um pouco para me passarem a bola. Aí eu pensei, se eu tocar a bola, ela não volta mais para mim. Então fiquei com ela e saí cortando todo mundo até fazer o gol. O pessoal ficou meio chateado, né? Naquela época, não falavam fominha, mas era algo assim. Mas eu não estava nem aí. Tinha conseguido minha vaga no Corinthians, que era o sonho de qualquer menino que gostava de futebol aqui em Santo André. Mas sabe como foi essa peneira? Foi assim. O pai dele tinha um chefe que conhecia os diretores do Corinthians. Um dia esse chefe viu o Totó jogar. E aí ficou, precisamos levar esse menino, precisamos levar esse menino. E eu fui junto também, né? Eu era o melhor amigo dele. E também me deixaram mostrar meu futebol, mas eu sou meio grosso, né? Fazer o quê, né? E acabei trabalhando aqui, né? Mas o Totó acabou com o jogo. Pois é, o treinador chegou com aquele rapaz magrinho, jovenzinho, parecia uma minhoca. E ele veio para treinar com a gente no time, o time estava esperando em campo. Nós não acreditávamos muito, mas bastou alguns segundos para o garoto botar o pé na bola para deixar uns 2 ou 3 caídos no chão e a gente já sentir que tinha algo diferente ali. Pois ele driblava, fintava 3, 4 ao mesmo tempo, dava chapéu, dava de calcanhar. Tudo que você sabe sobre futebol, ele fazia com a maior facilidade. Era uma coisa nata. Um dia meu pai me convidou para assistir o jogo treino dele. Foi uma maravilha. E ali,
naquele campo de terrão, cheio de buraco, eu vi lhe dar muitas bicicletas. Bicicleta de tudo quanto era jeito. Pintou o convite do Santos para um amistoso contra o Corinthians na cidade de Santo André, exatamente no dia 7 de setembro. Era a grande chance do meu irmão. O prefeito deu uma verba, no qual essa verba foi feita arquibancadas novas e fizeram todo um novo tratamento no gramado, onde foi o fim do terrão. O fim do terrão. O gramado ficou limpo e todos estavam preocupados para esse jogo, que era assim, tudo tinha que ser perfeito. Era o que se mais queria na época. Eu acho que o Santos estava interessado no Totó. Porque a fama do Totó já tinha girado o mundo. Girado o mundo não, mas era na nossa cidade lá, né? Então, era um negócio assim, quer dizer, eu acho que o Santos queria comprar o Totó. E todo mundo achava isso. Só que o Totó não ia, né? Porque o Totó era corintiano, né? Aqui a expectativa dos moradores daqui de Santo André, dos torcedores do Corinthians de Santo André, e por que não dizer nós, os nossos jogadores mesmo, enfrentar uma equipe da primeira divisão, que era o Santos Futebol Clube, que já era uma seleção brasileira. O Santos, atual campeão paulista, o campeão paulista do momento, é chamado então para Santo André para jogar contra esse adversário muito conhecido no interior paulista. Olha, na verdade, ninguém queria saber de Corinthians e Santos. Todo mundo só falava de mim e de Pelé. Mais de mim do que dele, é claro. A expectativa era grande porque nós tínhamos o Totó do lado do Corinthians e do lado do Santos nós tínhamos o Pelé. Bom, estamos em 7 de setembro de 56. O garoto Pelé estava chegando para dar omoplatas, para dar mais força ainda a um time que durante anos foi um time tradicional do futebol paulista. Lembro, foi em 1956, né? Quando eu era garoto, mas já estava começando a jogar na equipe do titular do Santos e foi um time misto para lá. E eu não fui. Então o Pelé foi. O Pelé foi um dos primeiros jogos que ele fez com a camisa do Santos. Inclusive fez um golaço, né? Outro ele driblou o zagueiro. Quando o Zaluar saiu, ele tocou no meio das pernas do Zaluar e fez o 4º gol. O sempre genial cronista Luiz Fernando Veríssimo, quando fala de futebol também é genial. Ele tem uma crônica chamada O Outrista, que ele diz que todos nós conhecemos alguém em algum momento da vida que era muito melhor que um determinado jogador, que um determinado cantor. E no caso do Pelé, toda vez que se fala em Pelé, as pessoas que acompanharam o futebol em Santo André nos anos 50 até começo dos anos 60 juram de pé juntos que bom era o outro, e o outro era o Totó. Na época falavam que ele era melhor que o Pelé e saíam 1000 reportagens e tal, e só quando chegava, punha a chuteira, a meia camisa, começava a tremer e tchau e benção, né? Seu Doninho e Dona Celeste, quando fizeram o Pelé, rasgaram a fórmula, tchau e benção. Os jornais só falavam disso. Havia uma verdadeira tensão. Primeiro que se tratava de um garoto de 16 anos. E nessa época não havia psicologia e nem havia ninguém que ia lá perguntar a ele se ele estava bem ou não. Esse tipo de coisa, no momento de futebol. Bom grande dia, abrem-se as cortinas para o grande espetáculo. De um lado Corinthians e outro Santos. É uma data festiva, meus amigos. Comemoramos o dia da independência do nosso Brasil varonil. Amistoso que ganhou ares de decisão por causa de 2 meninos, 2 jovens estrelas do nosso amado futebol. Esperança da nossa esquadra verde e amarela. Haverá vencedor? Em 90 minutos teremos a resposta. Os jogadores sobem o gramado, meus amigos. Entra a equipe da Vila Belmiro, o grande Santos Futebol Clube. E agora sobe a equipe do Corinthians. Adentra o gramado ovacionado por sua torcida. Bom, ele travou. Ficou assim, ninguém conseguia convencê-lo. E nem o treinador, que era o que tinha mais, conseguiu convencê-lo a entrar no campo. E assim ficou. Eu pensei que ele ia até ter um piripaque, porque ele estava estatelado, paralisado, com olhos bugalados. Um dos
dos jogadores se recusa a entrar em campo, está fora das 4 linhas. Repito, um dos jogadores do Corinthians se recusa a entrar em campo, meus amigos. O que está acontecendo? Os jogadores de sua equipe formam um círculo em sua volta. Inacreditável o que estamos presenciando neste momento, senhoras e senhores. Tenho 20 anos de futebol, 20 anos de futebol e nunca vi nada parecido acontecer. Chegam os auxiliares, chega o árbitro da partida. Parece ser o menino Totó. Está parado ao lado do gramado. O que acontece com o menino Totó, senhoras e senhores? Totó naquele dia teve a oportunidade de jogar com a mesma camisa no outro lado, né, de um clube da mesma idade do Santos, o Totó a mesma idade do Pelé, tão promessa quanto o Pelé, mesma posição do Pelé, com a diferença que naquele dia o Totó refugou. Ele não conseguiu dar o passo a mais que o Pelé deu e não parou mais, né? Foi quase que uma morte, viu? Porque a gente estava numa expectativa. Imagina eu, o melhor amigo do Totó, estava esperando o jogo a semana toda. É como se eu estivesse lá. Todo mundo se orgulhava do Totó, porque o Totó frequentava o bar do meu pai aqui, né? Era um pouco diferente aqui. Meu pai abriu o bar, eu entrei no bar. Depois, né? Porque depois que eu acordei, aí tinha um jornal em cima da mesa. Já falei, não era nessa... Era diferente aqui. Picareta, bem grandão. Ó, vimos aquelas manchetes, aquelas caricaturas, por exemplo, o Totó engraxando a chuteira do Pelé, ele como Pinóquio. Eu acho que a imprensa pegou pesado com ele. Imagina, falava até que ele usava tóxico. Era um absurdo. Tóxico, meu. A gente, nem eu, nem ele, a gente nunca usou isso aí. Falaram que eu fiquei com medo, que eu amarelei, que eu fiquei com medo do Pelé. Outros disseram que eu fiquei louco. Enfim, essas coisas. O fato é que eu nunca mais conseguia entrar em campo. Quer dizer, não conseguia atravessar a linha. Essa que é a verdade. A partir de um determinado dia, o meu irmão começou com umas esquisitices, uns comportamentos duvidosos, em que ele passou a ligar e a desligar a televisão 10, 20, 30 vezes ao dia. Ligava, desligava, ligava, desligava, ligava o rádio, desligava o rádio, ligava o ventilador, desligava o ventilador. Ele chegou ao ponto máximo de querer que o copo ficasse exatamente no lugar que estava, milimetricamente ali. Para você estar o par, ele nunca andou de metrô, até hoje. Por quê? Porque ele não consegue ultrapassar aquela faixa amarela que existe nas estações de metrô. Bom, foi o fim da linha dele. Ele sempre empacava. Todos tentaram fazer ele entrar em campo e ele sempre empacava, não conseguiu. E foi uma perda muito grande e perdemos um monstro do futebol. Ele ficou meio desiludido com o futebol por não ter entrado naquela partida e nunca mais eu ouvi. Se o Totó tivesse jogado bola, não tivesse esse negócio aí psicológico que aconteceu, olha, não tinha pra ninguém. E a seleção brasileira, eu nem sei como fala, tinha sido 10 vezes campeão. Né? Porque ele ia ser o grande nome do... Eu acho que foi a sorte do Pelé, né? Quem viu o Totó viu, quem não viu não verá nunca mais. Primeiro porque na minha opinião, na modesta opinião, ele era melhor do que o Neymar hoje, do que o Pelé. O que poderia ter sido se o Totó naquele dia tivesse rompido aquela barreira, né? Talvez um jogador tão importante quanto o Pelé, mais importante que o Pelé, chegaria aos 1000 gols como o Pelé? Não sei, eu sei que partiram juntos. Na vida da gente, nós temos muitos exemplos de pessoas que partem juntas e ao longo do caminho, um desvia para cá, outro desvia para lá e o futuro apresenta coisas diferentes, né? No caso do Totó, pelo que falam, por quem viu jogar, pela lenda que ele se tornou numa cidade que acompanha futebol frequentemente, com paixão, né? Eu diria que como Flávio Costa, técnico da seleção, dizia quando perguntado se Zizinho foi melhor que Pelé, se você me perguntasse
Totó foi melhor que Pelé, pelos registros que sobraram, a gente pode dizer que se não foi melhor, pior também não deve ter sido. Recebi um convite para fazer um filme sobre a minha vida. Só aí então eu me dei conta que estaria voltando para o lugar onde tudo começou e também terminou. Quis o destino, mesmo em desatino, em um só menino os dotes botar. Jogadas de craque, passes precisos, dribles exatos, bom cabecear. Seria Rodine, seria Mandrake, se transformava em qualquer jogador. Apesar da idade, não passava de 15, levava alegria a qualquer torcedor. Com seu faro de gol, terror do zagueiro, algoz dos goleiros, exímio artilheiro. Fazia magias com a bola no pé e era de fato melhor que Pelé. Era jogador de futebol totó, o que poderia ser melhor. Era jogador de futebol totó, o que poderia ser melhor. Era jogador de futebol totó, o que poderia ser melhor. Era jogador de futebol totó, o que poderia ser melhor. O destino, mesmo em desatino, em um só menino os dotes botar. Jogadas de craque, passes precisos, dribles exatos, bom cabecear. Seria Rodine, seria Mandrake, se transformava em qualquer jogador. Apesar da idade, não passava de 15, levava alegria a qualquer torcedor. Com seu faro de gol, terror do zagueiro, algoz dos goleiros, exímio artilheiro. Fazia magias com a bola no pé e era de fato melhor que Pelé. Era jogador de futebol totó, o que poderia ser melhor. Era jogador de futebol totó, o que poderia ser melhor. Era jogador de futebol totó, o que poderia ser melhor. Era jogador de futebol totó,